vil pecador. É verdade. Deus, eu te louvo, Pai, porque por mais que passamos lutas nesta vida, o Senhor tem uma morada celestial para cada um de nós. Aleluia. E nesta noite, Pai, o teu nome é adorado aqui neste Aleluia, lugar. é verdade. O teu nome é glorificado aqui neste lugar. Porque um dia o Senhor nos agradou, o Senhor, de nos tirar do mundo do pecado e nos colocar na tua presença, Pai. Deus, não há valor maior do que este, não há favor maior do que este. E nós te adoramos por isso, Pai, te agradecemos para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu queria dar um recado aqui a respeito da Santa Ceia no domingo. Eu arrumei uma Kombi emprestada para domingo. E eu vou passar aqui, perto do depósito aqui, 15 para 6 aproximadamente. Aí a gente vai usar aquele mesmo sistema que a gente fazia. Os irmãos contribuem aí com R$10 para a gente ajudar na gasolina. Mas se algum irmão tiver com vontade de ir com a gente, irmão, se ele puder ajudar com esses R$10, após o culto o irmão me procura e a gente conversa, a gente dá um jeito. Mas, então eu queria deixar claro o horário, 15 para 6, nós vamos estar passando ali, o irmão Zé Eustáquio, você provavelmente deve ir, né, irmão Zé Eustáquio, com a gente? Então já vamos deixar marcado aqui em frente o depósito Prisma, 15 para 6. Arrastão? Onde é que é o arrastão? Onde é que nós pegamos? Lá sempre. Lá na frente. Mas você vai estar aqui. Não, a gente vai lá, eu vou estar aqui. E se não tiver ninguém de lá? Pode ser no Prisma, pode ser no Prisma. Fica muito longe, irmãos, para os irmãos virem aqui no Prisma? Fica não? Perto dos irmãos. Hã? Irmão Adão, irmã aqui, ó. Irmã Roseli. Então é no arrastão mesmo. Então, se os irmãos de lá for, a gente passa lá, entendeu? Você vai, né? Se não for, a gente vira daqui mesmo e volta. Você vai? Aí, irmãos, eu gostaria que, se pudesse, hoje ainda, no final do culto, os irmãos procurem me dar o nome, que eu já vou anotar, porque a gente tem que ver também, porque tem Balancear o número. Né? tem uma certa quantidade máxima para ir, né? Então, às vezes, a gente combinar de levar e depois na hora não der, a gente fica meio em apuros, né? Então, os irmãos me dão o nome aí que vai de uma vez, porque tem um irmão, agora tem o irmão José, não está aqui hoje não? Ele não veio Lá perto de casa, provavelmente deve ir comigo, então a gente tem que fazer uma contagem aí para ver se... Irmão Sebastião que não está. A irmã Cleide. Irmã Cleide, com seus dois filhos. Aí os irmãos procuram depois do culto, me dá o nome, porque para a gente fazer. Tem que ver se vai caber todo mundo, né, irmão? Que no máximo acho que é 8, né? Então aumentou alguns irmãos, aí a gente tem 9, que. Aí a gente tem que fazer essa. Balanceamento. Né, irmão? Os irmãos entenderam? É porque eles têm passe livre direto. Eles têm passe livre eles direto. têm passe livre. Então se ficar cheio. Aí os irmãos que tiver passe livre, quiser. O irmão Sebastião está aqui, né? O Sebastião está aí. Então se. Agora, se der para ir todo mundo, aí a gente. Por isso que é bom dar o nome agora de uma vez, que a gente tem uma ideia de quantos que vai. Se terminar o culto. Aí se der para ir todo mundo. Amém, irmãos? Amém. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Deus abençoe cada um dos irmãos. Então essa Kombi aí está na responsabilidade do irmão aí, dos irmãos. Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre a corrupção do gênero humano. Ontem nós falamos sobre a ideologia de gênero, onde nós falamos muito com respeito à homossexualidade, como a inversão de valores tem assim afetado de um modo geral toda a gama da sociedade, né? Num todo. Tantos pobres, ricos, milionários, bilionários. Enfim, é um espírito que está pairando sobre a terra que não está vendo não está respeitando, não respeita nenhum gênero na classe social. E a terra está sendo
possuída, invadida por esse espírito no tempo do fim, que na verdade é um sinal da intermitente luz vermelha da vinda do Senhor Jesus Cristo. O profeta pregou essa mensagem, a intermitente luz vermelha e o sinal de sua vinda. E, na verdade, a Bíblia está repleta de sinais da aproximação tanto da vinda do Senhor, tanto do fim do mundo e o fim de tudo. Então, e um dos sinais da vinda do Senhor, que precedem a vinda do Senhor, um dos sinais, são vários, foi colocado exatamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo, falado, que no tempo da manifestação do Filho do Homem, no tempo da manifestação do Filho do Homem, não da segunda vinda. Segunda vinda é uma coisa, segunda vinda é receber Jesus nos ares. Vinda do Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem, é a vinda de um profeta, de um ministério profético que estaria na terra antes da vinda do Senhor Jesus Cristo nos ares. E antes que viesse o Senhor Jesus Cristo nos ares, para receber a igreja no arrebatamento, antes disso, há a manifestação do Filho do Homem na terra, que é a palavra manifestada, na qual o Senhor Jesus Cristo mesmo disse que no tempo dessa manifestação haveria dois gêneros acometidos na terra. Um em paralelo com Sodoma e Gomorra, outro paralelo com o mundo antediluviano no tempo de Noé, quando ele entrou na arca e salvou a ele e sua família. Então, no tempo da manifestação do Filho do Homem, a palavra manifestada outra vez nos nossos dias, que já é passado, já está no passado, Lucas 17, 30, a manifestação do Filho do Homem já é um passado, porque o profeta já esteve na terra, o profeta já passou por essa terra, já deixou sua mensagem. Nós temos elas em formas de livros, em formas de áudios. E, no entanto, a condição no tempo em que ele se manifestou ainda continua. Entenderam, irmãos? A condição ainda continua. A condição dos homens e das mulheres. A condição de Sodoma e Gomorra. A condição antediluviana ainda continua até a volta do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão compreendendo? Então, vejam bem. A corrupção do gênero humano, ela se estabelece em todos os parâmetros da vida social, política, moral, civil e familiar. Princípios éticos, valores, primórdios, padrão na sociedade, tudo isso sofre uma degradação. E essa degradação é tido na Bíblia, como disse Pedro, lá na sua carta, na sua epístola, falando que nos últimos dias haveria uma corrupção generalizada entre as pessoas. Isto é, na sociedade. E esta corrupção, ela está ligada pelo fato do homem inverter os papéis, os valores primórdios, nas quais Deus estabeleceu para que ele ficasse. Quando o homem sai da postura em que Deus colocou, quando o homem sai do seu equilíbrio moral, ético, existe um espírito que aproxima dele, porque Deus abandona tal pessoa, e quando a pessoa começa a corromper-se, ele começa então a profanar a si mesmo,
A Bíblia diz lá em Romanos que Deus o entrega. Deus entrega a um espírito perverso para fazer coisas que não convêm. Isso está em Romanos capítulo 1. Deus os abandonou, Deus os entregou a um espírito perverso para cometerem torpezas entre si, para fazerem o que não convém, fazer, o que não deveria fazer, jamais fazer. Então nós sabemos que a desgraça no mundo, ela começou através de um personagem lá na Bíblia que saiu do seu posto de dever. Isto foi a mulher. A mulher, ela se envolveu, ela trouxe a queda na terra por ter saído do seu posto de dever. E quando ela saiu do posto de dever, ela provocou a queda. Quero dizer para os irmãos que dificilmente, em cada catástrofe que houve na terra, cada desgraça, cada praga, dificilmente não tenha, diz o Mombrana, dificilmente não tenha uma mulher envolvida. Quem está entendendo, irmãos? Dificilmente não ter uma mulher envolvida em cada catástrofe. Porque, a princípio, tudo começou através desse padrão. Então, quero que os irmãos observem que o próprio irmão Brana, ele disse que existem 3 coisas que podem derrubar o homem. São várias, mas essas 3 são primordiais. 3 coisas que derrubam o homem: dinheiro, fama e mulher. Dessas 3 coisas, elas derrubam o homem. Faz com que uma nação inteira caia, faz com que um país inteiro entre em caos e faz com que também o mundo inteiro caia em desgraça total. Dinheiro, fama e mulher. Então, se você observar, dinheiro, fama e mulher, como disse o profeta, isso aponta lá para João, que existe a concupiscência dos olhos, existe a concupiscência da carne e existe a soberba da vida. Soberba da vida, fama, concupiscência dos olhos pode ser a mulher e outras coisas mais. Essas 3 coisas pode ter certeza que Satanás ofereceu para Jesus ali no deserto quando ele foi tentado. Jesus sofreu 3 tentativas sagazes de Satanás. Ele prometeu muita coisa. E a terceira coisa que ele prometeu a Jesus foi o mundo inteiro. Dar o mundo inteiro aos pés de Jesus. E nesse mundo inteiro teria dinheiro, teria fama e teria mulher. Entendeu, irmãos? Jesus venceu pela palavra, pelo que está escrito. Amém, irmãos? Jesus, em modo algum, aceitou a sua oferta. E, no entanto, os homens, hoje em dia, estão aceitando qualquer tipo de oferta que Satanás está oferecendo. Isso porque o homem deixou de se esconder atrás da palavra. Aí você pega Romanos e diz: e por ter conhecido a Deus, por ter conhecimento de Deus, não quiseram. Quem está entendendo? Lá em Romanos. Por terem conhecido a Deus, por terem conhecimento dele, não quiseram. Então você observa bem que Jesus disse, em paralelo aos dias de Noé, que os nossos dias, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo,
haveria um sinal sobre a terra, um sinal sobre as pessoas, haveria um sinal sobre a sociedade: multiplicação dos povos, multiplicação de gente. E Gênesis 6 corre em paralelo exatamente com os dias em que o Filho do Homem se manifestou exatamente na nossa era, a palavra feito carne, na pessoa de um homem cujo ministério estava entre os 7 anjos enviado às 7 eras da igreja. Seu nome humano na terra, William Marion Branham. Amém, irmãos? Amém. E no entanto, quando o Filho do Homem, a palavra novamente manifestada em nossos dias, na qual produziu o mesmo ministério que Jesus produziu há 2000 anos atrás, Jesus disse que isso se repetiria outra vez antes da segunda vinda do Senhor Jesus. Esse ministério do Filho do Homem reproduziu o exato e o mesmíssimo ministério que há 2000 anos foi produzido no ministério do Senhor Jesus, e até mais, pois Jesus tinha prometido que obras maiores do que estas seriam feitas, mais do que aquele que ele fez no seu dia. E no entanto, essa manifestação do Filho do Homem, a palavra novamente restaurada em nossos dias, prometida por Jesus em Mateus 17:11, que Elias viria e restauraria todas as verdades bíblicas perdidas durante as eras da igreja. Esta manifestação da palavra seria em caráter igual aos dias de Noé. E como aconteceu nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. Isso quer dizer que o homem trocava de mulher, por si, casavam e davam-se casamento. Isso quer dizer casamento e divórcio. Casa com essa, casa com a outra, deixa a outra, casa com a outra. Casavam-se e davam-se em casamento. Quem entendeu, irmãos? Isso é o que a Bíblia diz. Casavam e davam-se em casamento. Prometia esta, casamento, casava. Depois casava com a outra, deixava de prometer essa. E essa deixava com essa. E assim, sucessivamente, uma bola de neve. Homens casados sucessivamente várias vezes. Mas por que os homens correram após as mulheres? Porque a natureza ajudou, diz o profeta. As mulheres se tornaram belas, formosas. Elas se tornaram atraentes, bonitas e belas. E essa beleza feminina fez com que os filhos de Deus prostrassem e caíssem aos pés delas. E isso trouxe a ruína para o mundo inteiro, quando a mente do homem era contínua má, com os maus pensamentos. Vamos ver? Abre suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6. Jesus disse, como foi nos dias de Noé. Ele falou isso há 2000 anos atrás. Ele levou o povo lá para Gênesis. Vocês vão saber o que vai acontecer no final, se vocês olharem o princípio. Jesus quis dizer isso. Vocês saberão o que acontecerá no fim, se vocês olharem para o princípio. Se vocês olharem para o começo. E Gênesis é o começo. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé. Ele disse, vocês saberão como será o fim, se vocês observar o começo, o princípio. Gênesis. Amém, irmãos? Gênesis 6 está escrito assim. Gênesis 6. Vamos ver como que começou. Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. É exatamente o que acontece e que está acontecendo na terra. A superpopulação. Superpopulação.
Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolhessem. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Os irmãos, não é, irmãos? Vejam bem. 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Multiplicou ou não multiplicou, irmãos? É um retrato ou não é, irmãos? É o mesmo quadro ou não é o mesmo quadro? É a mesma repetição da história. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação, pensamento, dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Aí as mulheres se tornaram belas e formosas. E quando o homem viu a mulher bela e formosa passar na rua, o seu coração era má pensamento continuamente. Entendendo, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? E Jesus disse que ao homem que a olhar para a mulher e atentar, cobiçá-la, atentar, você sabe o que significa a palavra atentar? É forçar a vista. Atentar é fixar os olhos. Aquele que atentar, fixar os olhos para uma mulher e em seu coração a cobiçar, já cometeu adultério com ela. Então, naquele tempo de Noé, as mulheres eram belas e formosas, igual hoje. Igual hoje. Não está precisando nem de uma mulher passar na rua para o homem cobiçar. Basta o retrato dela num banner. Mas pensamentos continuamente. Porque o mesmo quadro do dilúvio, o mesmo quadro nos dias de Noé, da corrupção geral do gênero humano, as mulheres se tornaram belas e formosas. Jesus estava dizendo que no tempo do fim haveria uma característica na feminilidade, onde as mulheres se tornariam as mesmas coisas, se tornariam belas e formosas. E por se tornarem belas e formosas, Isaías disse que elas inclinariam o pescoço, levantariam suas cabeças e andariam com seus peitos, com seus sapatos cascavelando, isto é, passarela de moda, e desinibindo nos desejos dos corações dos homens, fragmentados. É exatamente a condição dos dias de Noé que nós estamos vivendo. Agora, a quem que o diabo pegou naqueles dias? Os filhos de Deus. A quem o diabo quer nesse dia? Hã? Os irmãos entenderam, irmãos? A quem o diabo conseguiu naqueles dias fizer com que eles saíssem e caíssem aos pés das mulheres? Filhos de Deus. E quem é que o diabo está preocupado hoje? Para que a mesma atitude, a mesma ação aconteça outra vez? Não pense você que Jesus trouxe o dilúvio para condenar os ímpios. Jesus trouxe o dilúvio para destruir a maldade que os próprios filhos de Deus fizeram. Os irmãos entenderam, irmãos? Satanás não tem poder de condenar nenhum filho de Deus. Só Deus é que tem o poder. O que Satanás faz é fazer com que o filho de Deus peque, para que a ira de Deus venha sobre ele. Quem entender, irmão? Satanás não tem poder para condenar. Mas se ele conseguir com que o filho de Deus saia da palavra, saia do centro da palavra, ele força Deus julgá-lo com seus juízos.
Ele não podia estraçalhar Adão, ele não podia condenar Adão, mas o que Satanás fez com que Adão saísse um pouco da palavra, e fazendo sair, forçou Deus a cumprir sua palavra. Amém, irmãos? Assim foi Satanás. Ele aproveitou do curso da natureza quando nas mulheres se tornaram belas e formosas, e fazendo com que elas se produzissem, maquiassem, e fizessem isso, fazer aquilo outro. E hoje ele está dando para as mulheres muita coisa. É educação física, é fitness, é academia, é isso, aquilo outro, tudo para ficar bem modelada, para que os olhos dos filhos de Deus fiquem desse tamanho. Meu Deus. Quem está entendendo, irmãos? Satanás está esculpindo a mulher outra vez, porque ele sabe que a repetição da história acontece outra vez antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Satanás está esculpindo a mulher, fazendo uma escultura, esculpindo a mulher, e a mulher, ela está procurando a perfeição, o perfeccionismo, o peso ideal, o volume ideal disso, o volume ideal da perna, o volume ideal da cintura, o volume ideal do rosto, a perfeição, aquela coisa toda. E isso é apenas uma armadilha, diz o profeta. Tudo isso, olha, irmão, a mulher pode ser bela, na verdade. Ninguém está aqui dizendo que a beleza feminina ela é descartada, desde que ela seja uma beleza natural, de que o próprio Deus a produza. Amém, irmãos? Amém. Não que Satanás a uniformiza e coloca um monte de manufacturing nela, como diz o profeta, um monte de maquiagem para se tornar uma Jezabel, para atrair homens. Não. E aqueles filhos de Deus ali conversando, o assunto da Bíblia foi embora, o assunto da mensagem foi embora. Passava uma mulher, passava outro. O assunto hoje é mulher, na porta da igreja, e viram os filhos de Deus. A Bíblia não está dizendo, e viram os filhos dos homens. E viram os filhos de Deus. Que as filhas dos homens eram mais belas. Ou seja, isso quer dizer que as filhas de Deus, as filhas, não era tanto assim. Porque se vestia como uma velha, se vestia como uma senhora. Estão entendendo, meus irmãos? Amém. Jesus disse que aquilo que derrubou os homens no dilúvio aconteceria outra vez, antes da sua segunda vinda. Jesus disse que aquilo que atraiu os homens, que derrubou a eles, que acabaram com eles lá no dilúvio, ele disse que aquele mesmo quadro se repetiria outra vez antes da segunda vinda do Senhor, em plena manifestação do Filho do Homem, que é a palavra manifestada outra vez. Mas para os filhos de Deus nascerá o sol da justiça. Os filhos de Deus estarão amparados pela palavra. Amém, irmão? Sim, mas o diabo está preocupado exatamente com esses que levam o título de filho de Deus. Satanás está preocupado com aqueles que levam o título de filho de Deus. Pastor, qual é a diferença de uma pessoa que leva o título de filho de Deus com o próprio filho de Deus? Há uma diferença muito grande. Tem gente que leva só o título. Porque na arca só entrou 8 filhos de Deus. Os outros só levaram o título. Quem está entendendo, irmãos? Só levaram o título de filho de Deus. Mas caíram e sob o altar das mulheres. Eu acho que eu vou deixar de comentar
e vou deixar que o próprio profeta falar para nós. Amém? Parágrafo 50 da mensagem é: intermitente de luz vermelha, o sinal de sua vinda. Observem, quando as pessoas começaram a se multiplicar, muitas pessoas, as filhas dos homens eram bonitas, e os filhos de Deus olharam para elas e as tomaram por esposas. Agora, isto não sou eu quem está dizendo, eu estou lendo isso da Bíblia, onde Jesus nos disse para voltar até Gênesis e comparar junto esses dias a multiplicação das pessoas e a beleza das mulheres. Agora, este é um grande sinal, uma advertência de Jeová. Então disse o Senhor. Imediatamente depois que isso aconteceu, recordem, o Espírito Santo escreveu a Bíblia. E Jesus estava revestido de toda a plenitude do Espírito Santo. E ele somente falou através do Espírito Santo. E as Escrituras são escritas pelo Espírito Santo. E o mesmo que escreveu Gênesis 6 foi o mesmo que escreveu Lucas 17:30. Amém, irmãos? O que disse? Vê? Para sabermos quando o tempo estaria aproximando para voltar a Gênesis 6, comparar isso. A multiplicação das pessoas sobre a terra e ainda tal controle de natalidade e todas as coisas que seguem adiante, nem mesmo detém isto. Isto está indo do mesmo modo porque estamos no fim do tempo. Então observe, imediatamente chega um tempo onde Jesus disse que as mulheres eram formosas, muito bonitas, e nós examinamos aquilo com isto e vamos provar isso. 62. Observem, mulheres daquele dia, nos dias de Noé, devem ter sido o assunto do dia. Será que não é? Será que em uma mesinha de bar, será que num restaurante onde tem 4 almoçando, ou uma mesinha de bar, será que o assunto não está sendo mulher? Raramente não seja. Observe, mulheres daquele dia, nos dias de Noé, devem ter sido o assunto do dia. Os filhos de Deus, de Sete, os filhos de Sete viram que as filhas de Caim, dos homens, que elas eram bonitas, formosas, porque elas eram ímpias, eram filhas de Caim. Quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, elas eram formosas, eles tomaram para si mulheres. Então os filhos de Deus caíram da sua posição para com Deus e se tornaram conquistadores de mulheres. E se este não é um quadro de hoje, eu não sei o que é. Isto é verdade. 64. Compare aquilo com hoje, é a mesma coisa, meu irmão. O homem, na realidade, adora mulheres. Quando fala adora, não é adorar no sentido de tê-la. Adorar é no sentido de como se ela fosse uma deusa. Quem entenderam, irmãos? Como se ela fosse uma deusa. Ora, em nosso próprio país, a América, a senhora Kennedy, quando ainda, Mamãe pregou essa mensagem, quando a senhora Kennedy, esposa do então presidente John Kennedy, ainda era presidente, a senhora Kennedy é 2 vezes mais projetada do que o próprio presidente. Isso é certo. E se você sempre fala a respeito de um homem, se ele tem uma esposa atraente, isto basta. 74. Não disse a Bíblia que eles ficariam mais fracos e mais sábios? 75. As mulheres bonitas aumentando, a vida social decaída. Oh, que coisa! Que grande coisa no dia em que estamos vivendo. Como eles fazem isso? Passam impunes com aquilo. Eles não vão passar impunes com isso. O que eles estão fazendo? Exatamente o que eles fizeram então. Eles estão fazendo um escárnio dos mandamentos de Deus. Deus disse, não cometerás adultério. Mas eles mostram que podem fazer isso e passam impunes com isso. Eles pensam que passarão impunes com isso, mas eles nunca passarão. Talvez você não deva vir ouvir isto. Contudo, Deus disse que este seria o tempo que a luz vermelha estaria brilhando intermitentemente. Jesus disse que sim. 76. Agora, que pecado que eles estão cometendo
e rindo em pecado, eles estão dançando em pecado, bebendo em pecado, comendo em pecado, dormindo em pecado, dando risadas em pecado, chorando em pecado. Muitas vezes isto, a própria coisa que esta Bíblia chama de imoral, o mundo hoje chama de virtude. Os irmãos estão entendendo? O que é imoral, praticado imoralmente, eles dizem que isso é virtude. Virtude. Como que o mundo está de cabeça para baixo? O certo é errado e errado é chamado de certo. Antes, algo que era vergonhoso, hoje é corajoso. Perder o pudor, queridos irmãos. A moral foi direto para a sacola de lixo e o caminhão do lixo pegou. E está lá no montão de lixo. Está lá. A vergonha foi embora. A mulher não tem vergonha de sair na rua nua. Não tem vergonha de sair e mostrar as suas pernas, o seu quadril, os seus seios. Ela põe uma calça apertada, uma calça dessas calças que cola a sua pele, como se fosse uma segunda pele. Ela está fazendo que muitos homens cometam adultério com ela, e você vai responder isso no juízo. Quando você toma uma jovem e tira fora as roupas dela e a coloca lá fora vestida com pequenos shorts e calças compridas e saias rachadas e saias coladas, põe para andar pela rua e eles pensam que isto é virtuoso, é bonito, aquela moça pode mostrar sua carne feminina, quando a Bíblia diz que isso é pecado horrível. Mas o mundo chama isso de virtude, beleza. Eles estão fazendo dos mandamentos de Deus um escárnio. E a igreja não diz nada a respeito disso, dizendo que Deus só quer o coração. É hora para que alguém se levante no nome da justiça, no nome de Jesus Cristo, e coloque um rótulo nisso, porque um dia nós responderemos por isso no dia do julgamento. Você pode dizer, irmã, ouça, irmão, apenas antes de você dizer alguma coisa. Alguém pode dizer, ora, você diz, irmão Brana, só um minuto, eu não sei. Ouça, irmão, apenas antes de você dizer alguma coisa, ouça isto. Jesus Cristo disse que quem olhasse para uma mulher e a cobiçasse, já havia cometido adultério com ela em seu coração. E quando você vê, quando um homem sai de seu escritório, sai da igreja, sai da sua casa e se encontra na rua, o que mais você vê a não ser uma exposição de carne em todo lado? Você encontra uma exposição de carne em todo lado. Carne e sangue de mulheres, forma ajustada, face bonita, tentada. É isto que Deus disse que aconteceria. Quando isso acontecesse, então o tempo estaria à porta. Os irmãos estão compreendendo? Como foi nos dias de Noé, quando os filhos de Deus viram filhos dos homens e começaram a tomar para si mulheres. Está vendo? Vê você? A própria igreja está caída em desgraça em casamento e divórcio. Agora observe, nós encontramos isto. A mesma coisa hoje nós vemos na história, que foi tão grande a atração sexual que tinha nelas, até que os filhos de Deus fizeram para si mesmos santuários de mulheres. Os irmãos estão entendendo? Fizeram santuários de mulheres. Sou eu que estou dizendo, não, é o profeta irmão Branco que está dizendo aquilo. Fizeram um santuário. Mas que santuário é esse? Não é santuário na casa, não, na esquina. Santuário aqui, ó. Fizeram um santuário dentro do seu coração, da sua alma. Aí o profeta diz, como que você se livrará de uma grande tentação como esta? Como você se livrará? Uma vez, não para ser diferente,
O profeta, uma vez, ele estava andando de carro no centro da cidade. E aí, tinha um irmão. Ele foi e deu carona para esse irmão. Deu carona. Aí havia uma mocinha lá na frente assim. Olha, havia uma moça que ela estava praticamente nua. E o profeta, irmão Branham, dirigindo o carro, ele apenas deu uma olhada de relance assim, só de relance. Sim, rapidamente. O irmão Branham, aquele rapaz do lado, disse: irmão Branham, disse: eu sei, filho, eu também sou um homem. Para você provar, para provar para você que eu sou um homem. Que foi mostrado para ele. E aquilo aconteceu por um propósito. Porque aquele rapaz tinha o irmão Branham como infalível. Como infalível. E aquilo aconteceu por um propósito. Deus sabe todas as coisas. Amém, irmão? Mas para que aquilo não acontecesse outra vez, o que foi que o irmão Branham fez? Pegou uma pequena cruz e colocou lá na frente do capô do carro. E toda vez que via uma mulher lá na frente, toda nua, eu olhava para a cruz. Disse: eu vou olhar para onde Jesus me tirou. Amém, irmãos? Eu vou olhar para o sacrifício que ele fez por mim. Então toda vez que isso acontecesse, ele olhava para lá. Olha, irmão, é claro que nós não vamos sair por aí colocando cruz na esquina, cruz na porta do supermercado, cruz na porta do desembarque do ônibus. Nós não vamos fazer isso, mas nós vamos olhar, sabe o quê? Para a palavra, para a promessa. Amém, irmãos? Que ele fez por nós. Os irmãos estão entendendo? O mundo é tentador. O mundo é uma tentação. Jesus, através de Paulo, ele disse que haveria uma tentação. Haveria uma tentação. E o próprio Senhor Jesus, na sua oração, disse e pediu para que nós não caíssemos em uma tentação. Aí Paulo disse: não veio sobre vós tentação senão humana. Amém, irmãos? Senão humana. Isto quer dizer que essa tentação pode ser livrada. Amém, irmãos? Pode ser livrada. Podemos nos livrar dela. Mas como podemos nos livrar? Aí vem o profeta e diz: você tem que fazer um aparelhamento, você tem que ser muita coisa. Aí ele disse: se você é casado, então você ame a sua esposa, você não terá outra para você olhar. É verdade. Amém, irmãos? E se você não é, o profeta disse: você então santificará a sua vida. Você então não será um abrasador. Você então terá que santificar seu corpo. Você então terá que fazer muitas coisas. E Paulo mesmo disse para os solteiros: eu gostaria de poupar vocês. Todavia tereis aflições na carne. Eu gostaria de poupar vocês. Mas olha, pai, se você não tem controle sobre a sua jovem, prepare um homem para ela casar. Paulo disse isso. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque esta é a condição. A condição da era de Laodiceia. A condição da era que nós estamos vivendo. É um tempo terrível. Mas observe que Satanás está trabalhando exatamente na criação. Satanás está trabalhando exatamente na criação, na qual está pegando a natureza e fazendo dela. Porque o profeta disse que não há nada mais formoso do que uma mulher para seu marido. Amém, irmãos? Amém. Para o seu marido. Mas quando essa mulher deixa de ser formosa para o seu marido e é formosa para o vizinho, para a vizinha, para o empregado, para o patrão, aí a coisa está corrompida já. Quem está entendendo, irmãos? Aí a coisa deixou de corromper. E aí que está. E aí nós vemos essa atração sexual por todos os lados. Aí Satanás, ele pegou a natureza, pegou algo da criação
e está formidando, está então trazendo formosura, o mesmo quadro, o mesmo espírito que foi encontrado nos dias de Noé, quando a beleza feminina fez com que toda a terra caísse em uma destruição total através do dilúvio. Quem está entendendo? Porque os homens deixaram as suas carnes, presta atenção, deixaram as suas carnes para ir após outra carne. Isso quer dizer, deixou as suas esposas para ir após outras mulheres, que talvez já foi outra de outro homem. Por isso que casavam e davam-se de casamento. Casavam e davam-se de casamento. Ou seja, casavam prometendo aquela e davam-se de casamento prometendo aquele. Quem está entendendo, irmãos? É a praga. Eles fizeram santuários e se inclinavam a elas. Quando você diz, irmão Brana, nós não temos tais coisas como essa. O irmão Brana não... O irmão não poderia comparar aquilo com este dia? Desculpe-me, eu creio que é pior hoje do que foi então. O que vemos TV, você não pode nem mesmo apanhar um jornal, porque tudo que você vê está espalhado por mulheres. Mulheres bonitas em cada embalagem de uísque, de cigarro, de revista. Mulheres em todos os lugares. Porque é a era da mulher. Tudo há uma mulher envolvida em alguma coisa e vestida sexy. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E vestida sexy. E você? É a condição. Eles, o que vamos fazer hoje? O que vamos fazer? Você não pode nem mesmo andar na rua. Veja as ruas, comece pelo centro e simplesmente veja a exposição das mulheres, como elas se portam, vestidas com roupas. Bem na verdade, uma mulher deveria ter vergonha até mesmo de ficar em seu quarto de dormir vestido daquela maneira. Os irmãos entenderam? O profeta irmão Brana está falando que existem mulheres que vestem e entram em determinadas pecinhas de roupa que até dentro do seu quarto de dormir é uma vergonha até vesti-la. Quem está entendendo? É o irmão Brana que está dizendo. E se alguém disser aqui, ou até no rádio que está ao vivo, ou na internet, o que tem a ver uma coisa, você está dando um tapa na cara de Deus. Porque é o profeta de Deus que está falando. Amém, irmãos? É o profeta de Deus que está falando. Essas roupinhas apertadas, vestidas, elas pensam que eles inventaram autoestima. Levanta essa autoestima, mulher. Vai ali, faz isso, vai aquilo outro, não sei o que, faz isso e tal. Oh, meu Deus. E aí forma aquela mulher. E aí fala. Agora eu estou bem com o meu guarda-roupa. Quem está entendendo, irmão? Eu estou bem com a balança. Tudo bem, tem que cuidar da saúde mesmo. Tem que cuidar da saúde. Tem que cuidar da saúde. Claro que a mulher tem, por ser mulher, existe uma vaidade. Mas não uma vaidade que a leva para a perdição. Porque o próprio Salomão diz que tudo que está debaixo do sol é vaidade. É claro que a mulher ela quer ser bonita para o seu marido, ela quer se produzir para o seu esposo. É claro que ela quer parecer para ele. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Mulher casada que não se produz para o seu marido, em momento algum, em ocasião nenhuma, irmão, tem alguma coisa errada em algum lugar. Tem alguma coisa errada em algum lugar. Por isso que eu sempre falo. O homem tem que agradar a sua esposa e a esposa sempre agradar seu marido. Pode ser com um bolo, uma surpresa, um ramalhete de flores, pode ser com uma viagem, alguma coisa. Pode ser uma roupa, uma peça, se produzir para ele. Aí você vai ver a fatura. Shampoo, cosmético, salão.
Os irmãos estão entendendo? A coisa é difícil, irmãos. Está difícil hoje. Está difícil hoje. Eu estava conversando com a doutora ontem, falando exatamente sobre isso. Ontem, não, antes de ontem. E às vezes tem casal que está fazendo tudo errado. Em vez de reconquistar o coração da mulher amada ou do marido amado, conquistar o coração, está querendo conquistar o paladar. Uma caixa de bombom, um restaurante, um jantar, luz de vela. E não é assim. Querendo conquistar com algodão, que é uma roupa, um presente, uma roupa, um algodão. Querendo conquistar com minério, com ferro, um fogão, uma geladeira. Fiz as pazes com minha esposa, graças a Deus. Dei um celular para ela, ó. Ai, dei o celular daquela última geração. Nós estamos em paz. Não é assim. Os irmãos entenderam, irmãos? Quem reconquistar a esposa, o marido, não é bem assim. Com um paladar, eu fiz uma comida ótima para você. Às vezes não é. Às vezes isso aí tem que ser feito sem nada. Isso já tem que ser feito no dia a dia. Agora, quando o coração está machucado, quando a alma está machucada, o espírito está machucado, tanto a esposa como o marido, aí o negócio é sentar e conversar. Amém, irmãos? Sentar e conversar. Então observe bem que hoje em dia as coisas estão tudo diferente. Tudo ao contrário. Está tudo ao contrário. Está tudo ao contrário. Hoje você vê o interesse. A maioria dos casamentos hoje está envolvido em interesse. Não é mais aquele amor, não é mais aquele sentimento. Mas é um interesse. Ontem eu fui numa loja, estava assim, o centro estava meio cheio. E aí eu passei em frente a uma mulher, estava saindo de uma loja, não vou dizer o nome. Estava saindo com a sua mãe. Era uma senhora assim, mais ou menos de uns 35 anos, 36. E uma mãe, mais ou menos uns 65 por aí. E eu vi da boca dela, ai meu, me dá um marido rico. Me dá um marido rico. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas é interesse, status. Ninguém quer andar por baixo, quer andar por cima. Verdade. Os irmãos entendem, irmãos? Mas é interesse. O que foi que chamou a atenção naquele homem ali? Foi o charme dele, foi o coração, foi a atenção, foi sua inteligência, foi sua meiguice, foi seu respeito. Não, foi seu cartão de crédito, foi seu Cadillac, foi sua mansão, foi seu nome na sociedade. Dificilmente hoje são interesses, até na política, para aprovar um projeto que é bom para a sociedade, que é bom para mim, para o seu bairro, para o país. Para aprovar tem que atender os interesses primeiro, e na sociedade nada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Está tudo virado ao contrário. Está tudo virado. Os valores moral, civil, familiar, princípios éticos, padrão, sociedade, está tudo aos pedaços, caído. E o que resta então? O que resta? Nos dias de Noé, Deus disse: Noé, em outras palavras, eles viraram as costas para mim. Tem algo mais atraído do que a mim. Tem algo que está atraindo mais eles do que eu mesmo, Noé. Em outras palavras, tem algo na terra que está sendo mais atraído do que eu, Noé. E a coisa que está acontecendo hoje, tem muitas coisas no mundo. Como disse Paulo, João, não ameis o mundo. Mas tem muita coisa no mundo que o povo está amando por atração. E Deus deixou de ser atraído. Quem está entendendo, irmão? A internet ganha o tempo de Deus. A correria para lá e para cá está ganhando o tempo de Deus.
tempo com o vizinho, com novela, ganhando tempo com Deus. Tudo. Então o que acontece? Deus disse para Noé: tem uma coisa que está acontecendo na terra, em outras palavras, isso sou eu, Vanderlei Costa. Tem uma coisa acontecendo na terra. Tem algo atraindo o meu povo, os meus filhos, do que a mim mesmo. E aí nós nos encontramos nessa era cega, nua, desprezível, desgraçada, pobre, miserável. Apocalipse 3. Sobre ela, Laodiceia, morna, não é nem quente nem frio. Deus está vomitando, e existe esta sodomia, esta homossexualidade, essa inversão de papéis da sociedade, e a mulher ficando formosa e atraindo homens após si. Ou seja, há algo na terra que está atraindo mais os filhos de Deus do que o próprio Deus. Mas há um pouquinho, há um grupo na economia de Deus. Amém, irmãos? Há um grupo na economia de Deus que ainda está sendo atraído pela palavra de Deus. Havia muita distorção no tempo de Jesus, muitas igrejas, mas qual é a atração sobre a montanha? Havia um grupinho que estava sendo atraído pela palavra. Amém, irmãos? Quem dizer ser este? Sim, há muito pecado nesse dia, há muita atração sexual, há muita atração nas televisões, há muita atração nas ruas, mas existe atração de igrejas, atração de denominação, cada uma concorrendo-se com a outra, mostrando o grande pináculo, a grande conquista. Você sabe o que foi que Satanás mostrou para Jesus? Pináculo, mostrou igreja para ele. Você será o bispo de todas as igrejas. Você será o bispo de toda a região. Você será o papa do mundo. Ele disse: não. Amém, irmãos? Não. Há uma atração no mundo religioso, mas só existe uma atração que segue o Filho de Deus. A palavra revelada nessa hora. Esta palavra revelada deste dia está atraindo os filhos e filhas de Deus para fora de Laodiceia, para fora dessa era negra, escura de pecado, para trazer de volta a palavra de Deus. Primeiro, Deus tira de dentro da organização, de dentro do mundo, traz para aqui, e aqui dentro é lapidado, restaurado. Amém, irmão? Está sendo restaurado isso, aquilo outro, restaurando isso, restaurando o batismo e tal. Depois restaura a estrutura, pensamento, familiar, casamento, restaura tudo. Depois de tudo restaurado, arrebatamento. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos entenderam? Essa é a era que nós estamos vivendo. A era de Laodiceia. Que Deus tenha misericórdia de nós. De cada um de nós. Vamos orar. Irmão Antônio, vem fazer uma oração aqui com os irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Com as mãos levantadas. Meu Deus. Em nome do Senhor, meu Pai. Aleluia. Agradecer, meu Deus, pela palavra do nosso Senhor por ouvir esta noite. Que cada um, meu Deus, que está aqui nesta noite, que não há dificuldade para estar aqui, Senhor. Aleluia. Que o Senhor abençoe cada um pela tua palavra. Cada um, meu Deus, que ouviu tua palavra, meu Deus, que não cai em terra, mas que ela vem penetrar o coração. Que ela vem crescer, meu Deus, no nosso meio. Meu Deus, que o Senhor ajude cada um, Pai, caminhar através da teu ensinamento, meu Deus. Porque, Aleluia. que a palavra que é falada, meu Deus Santo, que faz nós crescer cada vez mais, meu Deus.